por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para juntos estarmos adorando o seu santo nome, glorificando a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Também queremos agradecer ao pastor Cândido pela confiança, pela escala, e quero pedir à igreja que ore por nós, para que Jesus nos ajude, que nós possamos entregar aquilo que Ele tem preparado para nós aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler alguns versículos, meus irmãos. Depois nós estaremos trazendo uma palavra bíblica para nós. Diz a palavra do Senhor. Esse texto tem como epígrafe: perseverando no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Meus irmãos, queremos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo e da oração da igreja, meditar em um tema. Damos um tema a esse estudo nesta noite, que diz: perseverando na fé em meio às tribulações da vida. Não esqueça desse tema. Perseverando na fé em meio às tribulações da vida. Nós colocamos aqui uma breve introdução que diz: a comunidade cristã estava sofrendo perseguição e hostilidade, judeus não cristãos, como por exemplo, apostasia. Alguns membros dessa comunidade cristã estavam abandonando a fé cristã e retornando ao judaísmo. Entenda, depois a gente vai continuar aqui nessa introdução, entenda que o escritor aos Hebreus, quando ele escreveu esta carta, foi direcionada aos judeus. Eles estavam passando por um momento muito difícil, de dificuldade. Aqui está a razão deste autor escrever esta carta. A gente não vai entrar aqui na questão de quem escreveu, quem não escreveu, porque isso aí é muito... a gente não vai chegar a lugar algum. Mas a gente sabe que a perseguição nesta época era muito grande. E por incrível que pareça, essa perseguição era uma perseguição que vinha do próprio povo de Israel. Tinha ali uma divisão. A gente já viu aqui que primeiro veio a perseguição na comunidade cristã, que eles estavam sofrendo a perseguição e hostilidade dos judeus não cristãos. Também veio a apostasia, ou seja, pessoas que negaram a fé. Alguns membros desta comunidade
estavam abandonando a fé em Cristo e retornando ao judaísmo. Ou seja, por causa da perseguição, os judeus cristãos estavam abandonando a sua fé e voltando agora para o judaísmo. Aí a gente vê que a perseguição era tão ferrenha que o escritor, ele deixa bem claro que essa perseguição deveria ser enfrentada ou combatida olhando para Jesus. Porque essa perseguição não poderia ter outro exemplo principal senão Jesus Cristo, que foi perseguido, que foi preso, que foi morto, mas ele não negou a cruz. Ele foi até o último dia, até o último suspiro da sua vida, por amor de mim, por amor de nós. Glória a Jesus. Também, meus irmãos, seguindo essa pequena introdução, a comunidade cristã também ela foi afetada pelo desânimo. Eles estavam desanimados e desencorajados devido às dificuldades que eles estavam passando. Observe que os judeus, os cristãos, eles estavam desanimados. Porque a gente sabe que quando a pessoa está fraco, ele fica desanimado por causa da perseguição. Quem está forte em Cristo, ele se aproxima a cada dia mais e daí é fortalecido. Por isso que Paulo disse que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando ele era perseguido, ele se aproximava mais de Deus. Então, ele se esfreguecia na carne, mas espiritualmente ele se fortalecia, porque através da perseguição, ele se aproximava a cada dia mais de Deus. Então, o desânimo é algo que afeta a vida do crente, não somente aqui nessa época que nós estamos falando desse texto, mas ainda hoje. O desânimo, ele tem tomado conta de muitas pessoas que às vezes a gente até se pergunta, por que parou? Como parou? Se ia tão bem, estava indo uma caminhada tão boa e de repente essa pessoa parou. E às vezes a gente chega e acaba sabendo que essa pessoa parou por desânimo. Às vezes uma palavra, às vezes uma perseguição, uma injúria, e essa pessoa desanima ao ponto de parar na caminhada e ficar frio, desanimado. Vamos seguir aqui. Outro problema que estava acontecendo ali, meus irmãos, foi as dúvidas teológicas que estavam imperando naquele momento na comunidade cristã, perseguição dos judeus não cristãos. Havia dúvidas sobre a autoridade de Jesus Cristo e a revelação entre o Novo e o Velho Testamento. Ou seja, eles não criam na junção ou na revelação entre o Novo e o Velho Testamento. Eles não criam no Novo Testamento, para eles só existia o Velho Testamento, mas a gente sabe que o Velho Testamento, ele era sombra das coisas que viriam. Ou seja, não existe o Novo Testamento sem o Velho. E também não existe o Velho Testamento sem o Novo. Ou seja, é uma junção. Mas essas pessoas, eles criam que só existia apenas o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Quando vinha para o Novo Testamento, eles não acreditavam e refutavam aqueles também que acreditavam e pregavam sobre o Novo Testamento, o Jesus crucificado. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Outra questão era o judaísmo legalista. Era outro problema muito sério que existia na época. O judaísmo legalista. O que acontecia? Alguns membros desta comunidade, eles estavam influenciados pelo judaísmo legalista, que enfatizava a obediência às leis e aos rituais. Ou seja, o que predominava para eles era a lei. Por isso que a gente viu aqui que o Novo Testamento para eles não existia, porque eles ainda pregavam sobre
A obediência às leis e também aos rituais. Ou seja, eles queriam viver, seguir no mesmo sistema de quê? Das leis, obedecer à lei, independente de qualquer coisa, mas esquecer a Cristo. Jesus veio cumprir toda a lei. A lei apontava para Jesus, mas agora eles não aceitavam, não. A gente aceita a lei, prega a lei, e Jesus a gente deixa de fora. Nem crê e nem aceita que as pessoas creiam. E também os rituais que aconteciam no Antigo Testamento, eles também exigiam que as pessoas seguissem da mesma forma. Mas também, meus irmãos, a falta de maturidade espiritual era outro problema que estava acontecendo nessa época. Porque, certa vez, Paulo escrevendo, ele disse que, pelo tempo que ele ensinava aos cristãos, já era para eles serem mestres, mas ainda precisava de serem alimentados com leite. Ou seja, a imaturidade espiritual desse povo chegou a um ponto de que Paulo, ele sofria pela igreja, como que a igreja de Corinto, como que uma mulher que está dando à luz, ou seja, dores de parto. Então, imagine os problemas que aconteciam na comunidade cristã naquela época. Então, a falta de maturidade espiritual também era um problema muito sério que existia naquela época. E hoje, será que é diferente? A maturidade, ou seja, a imaturidade espiritual, será que a gente não está observando, não está patente aos nossos olhos? Será que não está acontecendo? Essa imaturidade espiritual está assim, irmãos. Qualquer coisa que venha acontecer é motivo de alguém se isolar, parar, ficar enclausulado. Hoje a gente está em uma época que a gente fala muito de mimimi. Qualquer coisa é muito churumingado. É o pior crente, ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me enxerga, eu não presto para nada, sabe? A gente vê que um crente, quando ele é um crente imaturo, é um crente que age dessa forma, irmãos. É um crente que se isola por qualquer coisa. E qualquer coisa se vitimiza, sabe? E sai da frente porque eu vou correr, eu não vou mais, eu vou entregar tudo, não vale mais a pena. Não, irmãos, é tempo de nós sermos mais maduros espirituais. Porque coisas piores, maiores virão. E se nós não pedirmos forças a Deus, maturidade espirituais, nós não conseguiremos chegar do outro lado. Glória a Jesus. Mas também, irmãos, nós não poderíamos falar desse capítulo de número 12 da carta aos Hebreus, aqui foi apenas a introdução, se a gente falar do capítulo de número 11. Por quê? A carta anônima aos Hebreus, ela está falando do capítulo de número 11, ou seja, é uma sequência. Quando a gente leu aqui, essa expressão, portanto, aqui é uma continuidade. Houve aqui um contexto, e o contexto do capítulo de número 12 é o capítulo 11. Então, esse, portanto, também ele é uma junção conclusiva. Ou seja, está trazendo uma conclusão do capítulo de número 11, que fala sobre o quê? A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ou seja, aqui está falando da galeria dos heróis da fé. Então observe que quando o escritor aos Hebreus, ele disse, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas são as testemunhas. Esse termo aqui, essas testemunhas são os heróis da fé, que passaram
Às vezes a gente lê isso aqui e às vezes a gente diz assim: irmãos, veja que na carta aos Hebreus, no capítulo 12, está dizendo que tem uma grande nuvem de testemunha e o povo está olhando para a gente e tal. Também é. Mas esse texto aqui não fala disso não. Esse texto aqui fala do capítulo de número 11. Está falando de Abel. A gente vai chegar lá. Está falando de Enoque. Está falando de Moisés e de outros. Se o tempo permitir, a gente vai falar todos. Então, é essa aqui, a galeria dos heróis da fé. A gente tem que vencer as tribulações desta vida, olhando para Jesus. E, se possível, olhe para o retrovisor e olhe para Abel, o que ele passou. Essa carta aos Hebreus, ele está dizendo que nós temos que vencer as lutas como eles venceram. Os nossos pais da fé. Aí quando eu me deparo com isso aqui, quando eu leio essa carta anônima no capítulo de número 12, e diz, olhando para Jesus, tem Bíblia que diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando eu vejo o que esses homens passaram no passado, e eu agora ficar me vitimizando pelos cantos da parede, quando eu olho para esse capítulo de número 11, e vejo o que esses homens passaram, irmãos, é muito sério. Eu digo a Deus, Deus me ajuda a ser mais crente, me ajuda a melhorar, porque esse capítulo de número 11, me pega assim, sabe, leva para um canto da parede e diz assim, olha, você tem que melhorar, você está vendo o que Abel passou, e não desanimou, você está vendo o que Enoque passou na antiguidade, e foi o homem que foi, sabe, então eu vejo isso aqui, meus irmãos, como uma forma de a nossa fé ir lá para cima, a nossa comunhão, a nossa fidelidade a Deus melhorar a cada dia mais, porque a Bíblia, ela foi feita para a gente ler, meditar e viver. Então quando eu leio a Bíblia, medito nela e trago aplicação pessoal para mim, então eu vejo o quanto eu preciso melhorar à luz da Bíblia Sagrada, através desses homens que passaram. E vamos ver aqui, capítulo 11. Volta a página e venha para o capítulo de número 11. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e as provas das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Já começou aqui. Por ela, quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Ou seja, os antigos já viveram pela fé. Por que foi que eles sofreram e não abriram da parada? Dizendo no vocabulário bem, não é? Não abriram da parada. Fé firme, inabalável. Em quem? Em Cristo já, irmãos. Na época, eles já criam em Cristo. É como diz, o sangue dá no meio da canela, mas eu não abro da parada. Eu não corro, eu não volto, eu estou com Deus, e eu sei que Ele está comigo. Então, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. E é através da fé também que nós alcançaremos testemunho, irmãos. Nos fortalecemos e vamos chegar lá, porque nós vamos ter uma história. Hoje a gente está falando desses homens aqui, heróis da fé. Um dia, alguém vai falar da gente, quando a gente morrer. Porque a gente só entra na história quando morre, né? Depois que morre, coloca nome de rua, nome de praça, departamentos, né? E daí vai. Enquanto está vivo, tudo bem. Quando morre, pronto. Aí entra na história. Esses homens passaram, morreram, né? Há milhares de anos atrás. E hoje a gente está contando a história dele. Viveram pela fé. Alcançaram testemunho.
Aí veio uma reflexão. Quando a gente morrer, se não for arrebatado, né? Quando a gente morrer, o que vão falar da gente lá na frente? Porque vai, irmãos. Irmão José morreu. Mas ele era assim, assim, assim e assim. Se for um bom testemunho, vai ser lembrado. Mas se for um mau testemunho, também vai ser lembrado. Não tem para onde fugir. Dessa regra, ninguém escapa. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, eles alcançaram o testemunho pela fé. E hoje não é diferente. Se não for pela fé, nós não alcançaremos testemunhos, bons testemunhos, de forma alguma. Vamos correr aqui por causa do tempo. Aí diz aqui, ó, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito de que é aparente. Aí vem aqui o primeiro patriarca. O primeiro da galeria dos heróis da fé, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, olha aqui, ele morreu, mas o testemunho de Abel, ele está falando hoje aqui nesta noite, para nós. O testemunho de Abel deve ser como exemplo para nós, irmãos. Não pode ser esquecido, não pode entrar em uma discussão apenas como histórica. Não, a história de Abel, ela tem que trazer um engrandecimento da nossa vida espiritual muito grande. Então, observe que Abel passou. Vamos aqui para Gênesis. Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4. A gente vai ler aqui alguns versículos. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, veja bem, aqui está falando de Abel, esse homem que alcançou o testemunho através da fé em Cristo Jesus. Mas observe que na galeria dos heróis da fé, esse homem vai ser sempre lembrado. E o que me chama a atenção aqui, nesse fato, é que quando Abel, ele foi oferecer o sacrifício a Deus, com o seu cabrito, a sua ovelha, também Caim ofereceu sacrifício com algo que veio da terra, porque ele era lavrador. Abel, ele era pastor. Caim era lavrador. Então, observe que Deus, ele observou as ofertas e quem estava ofertando. Já que o capítulo 12 está falando do capítulo 11 aos Hebreus, então a gente tem que enfatizar isso aqui. Porque qual foi o tema que a gente deu? Vocês lembram? Perseverando na fé em meio às tribulações da vida. Então, observe, será que Abel, ele não teve uma tribulação, esse impasse com Caim?
e ele não negou a Deus, não deixou de oferecer a sua oferta ao Senhor, ele passou por momentos difíceis. Porém, ele continuou oferecendo o sacrifício a Deus. E observe aqui algo muito importante, que a gente não pode deixar de falar, que o capítulo de número 4, ele diz que Deus, que Abel ofereceu a ovelha e a gordura, e atentou o Senhor para Abel, ele enfatizou aqui, Abel, e para a sua oferta. Observe que Deus primeiro não olha para a oferta. Deus não olha primeiro para o sacrifício. Quando Caim, ele ofereceu o sacrifício, Deus olhou primeiro para Caim, para o seu coração. E quando Abel também oferece, ele também olha para Abel primeiro, e não para o sacrifício. Às vezes a gente pensa que Deus ele vai receber o nosso sacrifício por causa do tamanho, por causa da boniteza, por causa da excelência que saiu ali. Não, irmãos, ele recebe o nosso sacrifício que vem de dentro para fora, ou seja, ele olha primeiro para mim e depois ele olha para o sacrifício. Eu não sei se vocês, se os senhores já viram alguém quando vai cantar e diz assim: eu quero que a igreja ore para Jesus receber o meu louvor. Não, irmãos, não é a oração da igreja que vai fazer com que Deus receba o meu louvor. Não. Quem vai fazer com que Deus receba o meu sacrifício, o meu louvor, é a minha vida. Sou eu que estou ofertando. Não adianta você cantar tanto, pregar tanto e ter uma vida michuruca, como se diz. Canta bonito, mas tem a vida feia. Prega bonito, mas tem uma vida feia. Como é que Deus vai receber um louvor, um sacrifício, a mensagem de uma pessoa como esta? Não, irmãos, de maneira alguma, ele não vai aceitar. Primeiro ele olhou para Abel e depois para o sacrifício. Alguém diz que Deus não recebeu o sacrifício de Caim porque foi algo da terra, tipo um girimum, uma macaxeira. Aí Deus queria, porque ele só queria um cabrito. Não, irmão, foi isso não. Abel tinha que oferecer um cabrito mesmo. E Caim, o que ele tinha para oferecer era algo da terra mesmo. Ele não podia oferecer um cabrito. Não, ele tinha que oferecer algo da terra. Mas o problema foi o coração de Caim, que era cheio de maldade, cheio de perversidade. Olhe que ele estava oferecendo sacrifício a quem? A Deus. Mas ninguém engana Deus com o seu sacrifício. Primeiro ele olha para o meu e para o nosso coração, para depois olhar para a nossa oferta. Glória a Jesus. Aí eu coloquei aqui: Abel ofereceu o sacrifício com o coração voltado para Deus. O verdadeiro sacrifício é isso aqui. É quando a gente oferece o sacrifício, oferece ele com o coração voltado para Deus. Porque é para que o sacrifício? É para Deus. E a gente sabe que Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira e nem de qualquer pessoa. Então Abel ofereceu um sacrifício com o coração voltado para Deus. Pois ele vê a intenção do coração. E antes dele receber o sacrifício, primeiro ele recebe quem está sacrificando. Isso é muito importante para nós. Vamos seguir aqui, mais um pouquinho. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. É assim que acontece com alguém de que Deus não recebe o sacrifício. Aí quando vê alguém que Deus recebe, aí vem a inveja. Cai o semblante, fica triste, porque comigo não deu, com fulano deu certo, se entristece. Em vez de se alegrar, se entristece. Caim, quando Deus falou que o sacrifício dele foi aceito,
não é? O de Abel foi aceito e o de Caim não foi. A Bíblia diz aqui que o semblante dele caiu. Ou seja, se entristeceu com o seu próprio irmão. A gente tem que nos alegrar com o sucesso do nosso irmão. E procurar consertar o altar para na próxima Jesus receber o meu sacrifício. Eu não vou ficar com o semblante decaído e não procurar matar o meu irmão como Caim matou Abel. Não, se está errado, é procurar consertar o altar. Vou consertar o altar porque eu ainda vou fazer um sacrifício ao Senhor. E dessa vez Ele vai receber em nome de Jesus. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ao versículo 7 diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha aqui, independente do que ele estava oferecendo. Vale a pena ressaltar que eu disse do que for oferecido, mas tem que ser com qualidade, não é? Se o meu talento é de cantar, eu tenho que oferecer esse sacrifício a Deus com qualidade. Procurar oferecer a Deus esse louvor com qualidade. Não é cantar de qualquer jeito. Não é verdade? Se eu prego, se alguém prega, então tem que procurar pregar com qualidade, com fidelidade, na íntegra, naquilo que tem que ser falado mesmo. Mas ele diz: se você fizer o bem, Caim, você não vai ter o bem também? E se você fizer o mal, o pecado jaz à tua porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominará. Ou seja, a raiva, o furor, a inveja, ela reinou, invadiu o coração de Caim. Porque a oferta dele não foi aceita. E daí a gente vê que teve o primeiro homicídio da história. Glória a Deus. Vamos para o segundo da lista dos heróis da fé. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Está bem pertinho aí. Capítulo 5, versículo 24 diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque, ele andou com Deus de uma tal forma que Deus o tomou para si. Aí alguém pode dizer assim: mas foi muito fácil. Já que ele andava com Deus, não tinha nenhuma dificuldade de Deus o tomar para si. Mas, irmãos, eu estive pesquisando num livro que fala sobre Enoque. Eu fui pesquisar qual eram os principais pecados que existiam na época de Enoque. Porque a gente fala apenas Enoque andou com Deus e Deus o trasladara, o tomou para si e pronto, ele era um homem santo, lógico que era, pronto, acabou aí. Não, irmãos. Enoque vivia em uma geração totalmente corrompida. Aí já que a gente está meditando no capítulo 11 ainda lá, da carta aos Hebreus, a gente tem que ser como Enoque. Viver, passar pelas tribulações da vida como Enoque. Por quê? Observe. Enoque viveu numa geração corrompida. Mesmo assim, ele andou com Deus. Porque andar com Deus aqui dentro do templo é muito fácil. Não é? Ainda existe alguns negocinhos que ainda às vezes quer tirar a gente do óleo, como se diz, né? Mas é mais fácil. Porém, Enoque, ele andou com Deus numa geração totalmente corrompida. Mesmo assim andou com Deus. Vejamos alguns pecados que predominavam na época de Enoque. O que existia, meus irmãos, era que a corrupção, a maldade, as relações
sexuais ilícitas, violência, injúria, corrupção moral. A geração de Enoque é citada como exemplo de corrupção moral e sexual. Observe que o sistema, na época em que Enoque viveu, era totalmente, completamente corrompido. Mas mesmo assim, Enoque, ele andou com Deus, irmãos. Então, já que nós temos que andar como os da galeria dos heróis da fé, então, nesse mundo, será que esse mundo não está corrompido? Será que esse mundo não está totalmente estragado pelo pecado? Então, será que nós não podemos andar com Deus, irmãos? Podemos sim. O Deus que existia, que exigia de Enoque santidade, comunhão, é o mesmo Deus que exige de nós hoje. Não é diferente, não, Senhor. O Deus é o mesmo e Ele requer de nós que nós possamos andar com Ele também. Vamos seguir aqui para a gente terminar. Existia também a adoração a deuses falsos, práticas mágicas, ocultas e luxúrias, que a luxúria é considerada um pecado e é frequentemente associada à idolatria, e à impureza, e à falta de autodisciplina. Está associada também a desejo sexual excessivo ou descontrolado, prazer excessivo em comida, olha aí, até em comida, viu? Bebida e etc. Eu estou falando aqui da luxúria que existia ali, não era somente da parte sexual, mas também de muita comida, em excesso, muita bebida. Mas diante de tudo isso, de todo esse sistema corrompido, Enoque, ele conseguiu andar com Deus. Às vezes as pessoas querem colocar como desculpa o sistema atual. Não, mas é difícil demais, irmão. É muito difícil ser crente, porque o negócio é estreito, e é ali, e é aqui. Eu sei que é difícil. Mas para Enoque, também foi difícil. Mas ele andou com Deus, ele tinha um coração aplicado no Senhor. Em andar com a vida reta, em santidade, em perfeição diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui ao terceiro. O terceiro da galeria dos heróis da fé. Está falando, meus irmãos, de Noé. No capítulo de número 7, capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é exemplo da fé. Não muito diferente, nada diferente, era a época de Noé também, porque era praticamente ali a mesma época, o mesmo tempo entre Enoque e Noé. Noé, ele também viveu em meio a uma geração que não mais agradava a Deus, uma geração má e perversa. Mesmo assim, ele era justo, íntegro, obediente a Deus, tendo fé e confiança no Senhor. Ele era paciente e perseverante. Meu Deus do céu. Imagina no sistema que vivia Noé. Deus, quando olha para a terra, ele resolve destruir tudo, porque a geração estava corrompida. É como a gente diz hoje, o mundo estava de cabeça para baixo. E ele olha, se ira e diz: vou destruir tudo o que eu criei. Mas quando ele olha, ele encontra Noé. No meio da geração ímpia, injusta, ele encontra Noé, um homem
justo, íntegro, fiel a Deus, com a família que lhe servia, um homem que temia ao Senhor, um contraditório totalmente, irmãos, naquela época. Enquanto as pessoas se distanciavam de Deus, Deus olhou para Noé e viu que ele se aproximava dele. Alguém que servia a outros deuses, mas Deus olhou para Noé e viu que Noé adorava a ele. Então o que é que ele faz? Vamos fazer uma arca. O próprio Noé faz a arca e Deus o esconde para si. Por causa de Noé, Deus poupou a raça humana. Porque Deus disse, eu vou acabar com tudo. Mas por causa de Noé, Deus fez aquele monumento, aquela obra de arte. Aquela arca. Ele não iria fazer de imediato aquela arca. Mas por causa de Noé, veio um grande livramento e Deus o escondeu. Deus ainda esconde crentes fiel a Ele, irmãos. Esconde na faculdade, esconde na escola, esconde no trabalho, esconde na rua. Se você andar como Noé andou, Deus também vai te esconder. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus te esconde. Já que o mundo está de perna para o ar, como se diz, então eu vou ficar de perna para o ar também. Já que o mundo está corrompido e eu estou nele, eu vou me corromper também. Não, façamos diferente. Deus nos chamou para sermos totalmente diferentes. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e entre o ímpio. Glória a Deus. Vamos aqui. O quarto personagem da galeria dos heróis da fé. Vamos falar de Abraão. Diz aqui, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Observe que, de igual modo como Abraão foi chamado e obedeceu, nós também, cumprindo o capítulo 11 da carta anônima aos Hebreus, também temos que obedecer. Observe que Abrão não sabia para onde ia. Eu gosto muito dessa expressão aqui, desse artigo, que diz aqui, olha, da casa de teu pai para a terra. É um artigo definido, a terra. Já estava definida a terra para onde ele ia. Mas ele não sabia. Hoje é muito fácil a gente falar de Abraão. É muito fácil. Porque a gente já sabe de onde ele veio. Sabe que ele passou pelo deserto. Sabe que teve um filho na velhice, um milagre muito grande. E sabe que ele realmente foi uma bênção, como Deus disse que ele ia ser uma bênção. Mas para a época, Abrão foi um desafio muito grande, irmãos. Porque Abrão veio de uma família tradicional muito rica. Esse homem não servia a Deus, nunca tinha escutado a voz de Deus. E de repente, do nada, aparece uma voz. Do nada. Abrão, sai-te da tua terra, da casa do teu pai e da tua parentela. E vai para uma terra, para a terra, que eu te mostrarei. Esse homem muito rico, com muita fazenda, morando, podemos dizer, em uma mansão. Agora ele escuta uma voz e diz, olha, você vai precisar deixar a sua casa. Mas era deixar a casa e morar em cabanas, em tendas, peregrinando.
monta aqui, desmonta ali, e assim ia. Foi a vida de Abrão, passou a ser dessa forma. A voz diz: olha, Abrão, você tem que deixar a sua terra, as suas possessões, você tem que deixar a casa de seu pai, é o conforto, o apogeu, não é? Você tem que sair daí e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Às vezes a gente conhece Deus, é servo dele, conhece a voz, e ele fala com a gente, fala com alguém, e alguém diz assim: eu vou nada, porque vai ser difícil para mim, lá não tem o que aqui tem, o que eu vou fazer lá, não vai dar certo, humanamente não vai dar certo. Porém Deus, quando chama, irmãos, ele se responsabiliza. Abrão ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele saiu, sem saber para onde ia. Hoje, para mandar um missionário para a missão, se ele não falar o inglês, o pastor coloca ele numa agência, num curso, e ele faz o inglês, o espanhol, e aí vai, por aí vai. Mas Abrão saiu, sem saber para onde ia, sem saber qual a cultura, sem saber qual a língua. Ele saiu aplicado em obedecer a Deus. A Bíblia diz que ele obedeceu pela fé. Obedecer pela fé é quando Deus chama, você fecha os olhos e diz assim: Senhor, eu vou para onde tu mandares. Eu não sei o que me espera do outro lado, mas eu sei que para onde eu for, tu irás comigo e vai dar certo. Tudo vai dar certo. Me diga uma coisa, deu certo com Abraão ou não? Deu certo. Andou num deserto, mas não faltava água. Andou num deserto, mas não faltou pão. Deus proveu todas as coisas para Abraão ali naquele deserto. Lhe deu um filho. Chegou um momento que Abraão estava dentro da tenda, da cabana, e reclamando. O Senhor diz que é comigo e que vai me abençoar. Mas a minha herança vai ficar para quem? Para um criado meu, que nasceu lá dentro da minha casa? É essa a bênção que o Senhor tem para mim? Aí Deus disse para Abrão: sai para fora um pouquinho aqui, Abrão. Sai do humano aí, do humanamente correto. Sai daí. E vem aqui para fora um pouquinho. E olha para cima. E ele diz: Abrão, pode contar as estrelas? Se pode contar as estrelas, mesmo assim, vai ser a tua descendência. Tem momento que Deus tem que tirar a gente da cabana. Tem que tirar a gente do conforto. Porque às vezes a gente dentro do conforto, a gente não vê o Deus que faz milagres. Abrão, ele viveu os milagres, porque ele foi um homem ousado, obediente. Deus mandava, vai para ali, ele ia. Vem para aqui, ele vinha. E a gente sabe que Abraão foi uma bênção nas mãos do Senhor. Teve desafio? Teve. Muitos desafios. Mas aquele que é chamado por Deus, irmãos, Deus se responsabiliza. É levantar a cabeça. Eu me lembro aqui, não vamos entrar mais aqui por causa do tempo que não dá. Foi Abrão com seu rebanho, sua família. E foi Ló, o seu sobrinho também, com a sua família e o seu gado. Chegou num determinado lugar, nas Campinas. Começou a brigar entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. De forma que chegaram para Abrão e disseram assim. Ló chegou e disse: olha, nossos pastores estão brigando aí por pasto. O que é que a gente faz? A gente não pode estar brigando. Então vem cá, Ló. É o seguinte, você vai escolher. Está aqui toda a Campina do Jordão. E do outro lado só deserto, só pedra. E ele disse: observe que quem tem chamado de Deus, ele tem a visão espiritual aberta, aguçada. E ele disse: olha, pode escolher. Fica à vontade. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, para a esquerda, eu vou. Não tem problema. Mas que não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Aí Ló, com o olho grande, os olhos espirituais não estavam abertos. Aí olhou do lado, viu a Campina do Jordão. Ele disse: oxe, eu vou para ali.
Abraão que se vire no cheixo, na terra seca. Eu vou procurar a água, o pasto. Ele foi para a Campina do Jordão e Abraão foi para o deserto. Mas foi no deserto que Deus abençoou Abraão. Veja o que aconteceu com ele, com Ló, lá nas Campinas, se corrompeu. Grande foi o desastre da sua família e Deus abençoou Ló, aonde só tinha pedra. Quem anda na presença e na dispensação de Deus, você pode plantar em cima de lajeiro, irmãos, que dá. Você colhe, não se preocupe. Às vezes a gente olha muito para o visível, para o humano. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, porque as promessas na vida de Abraão foi condicional. Se você deixar a casa, se você deixar a terra, se você deixar a sua parentela, aí eu vou te abençoar. Você vai ser uma bênção. Ele só foi abençoado porque ele deixou a casa do pai, deixou a parentela, deixou a terra e saiu para uma terra sem saber para onde ia. Quer ser abençoado por Deus? Faça o que ele está mandando. Não vai dar errado. De maneira alguma. Eu digo sem medo de errar. Se você fazer na íntegra, como ele está mandando, humanamente pode até não dar certo. Que às vezes é assim mesmo. Será que vai dar certo? Se Deus está mandando, humanamente parece que não vai dar. Mas vai dar. Faça que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe.